Olá, tudo bom? Estamos aqui para fazermos as nossas catequeses sobre as audiências do Papa. E hoje vamos falar do dom do conselho. Mas para darmos início a esta nossa catequese, vamos então invocar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos falar hoje sobre o dom do conselho. O Salmo 16, lá no versículo 7, ele vai dizer o seguinte: Bendito o Senhor que me aconselha. Durante a noite, a minha consciência me adverte. Conselho, consciência. Duas palavras importantes para a gente guardar nessa nossa reflexão a respeito da audiência do Papa. Porque é o conselho que ilumina a nossa consciência. Guarda isso. É o conselho que ilumina a nossa consciência. Então o Papa ele vai começar dizendo que este é um dom do Espírito Santo, o dom do conselho. E sabemos como é importante, nos momentos mais delicados, poder contar com sugestões de pessoas sábias e que nos amam. Bom isso, né? Saber que contamos com a sabedoria de pessoas que nos amam. Pessoas que nos amam. E através do conselho, é o próprio Deus, com seu Espírito, que ilumina o nosso coração, fazendo que compreendamos o modo justo de falar e de nos comportarmos, e o caminho que devemos seguir. Mas, como o Papa aqui questiona, mas como este dom age em nós? Então, o Papa começa a mostrar que como esse dom do Espírito Santo age em nós. Então, primeiro vimos o que é este dom. Agora vamos ver como ele age em nós. Então, no momento em que o recebemos e o hospedamos no nosso coração, o Espírito Santo começa imediatamente a tornar-nos sensíveis à sua voz e a orientar os nossos pensamentos, sentimentos e intenções segundo o coração de Deus. Então aqui está a importância do batismo, do sacramento do batismo, que falamos nas outras audiências. Porque é pelo batismo é que você recebe esse dom do Espírito Santo. E veja como o Papa nos coloca. No momento em que o recebemos pelo batismo e o hospedamos no nosso coração, quer dizer, o acolhemos, o temos em nosso coração, o Espírito Santo começa imediatamente a tornar-nos sensíveis à sua voz e a orientar os nossos pensamentos, sentimentos e intenções segundo o coração de Deus. Ao mesmo tempo, leva-nos cada vez mais a dirigir o olhar interior para Jesus,
Por que nos dirige o olhar para Jesus? Porque Jesus é o Filho de Deus. E Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Jesus é a face misericordiosa de Deus. Por isso, Jesus, ele nos é como modelo do nosso modo de agir e de nos relacionar com Deus Pai e com os irmãos. Portanto, o conselho é o dom com o qual o Espírito Santo forma a nossa consciência, através do conselho. Ele forma a nossa consciência. A nossa consciência que é capaz de fazer uma escolha concreta em comunhão com Deus. Veja. E segundo a lógica de Jesus e do seu Evangelho, desta maneira o Espírito faz-nos crescer interior e positivamente. Faz-nos crescer na comunidade e ajuda-nos a não cair na armadilha do egoísmo e do próprio modo de ver as coisas. E o Espírito Santo nos ajuda a crescer e a viver em comunhão. E a condição essencial para conservar este dom é a oração. É a oração. E vemos que voltamos sempre ao mesmo tema, a oração. Mas o tipo de oração não é tão importante. Tem gente que fica se importando com a oração, tem que ser desse jeito, daquele, tem que ser como... Não importa. A oração, ela tem que nascer do coração. As orações que já existem nos ajudam a nos inspirar. Elas nos inspiram a buscar palavras para orarmos, para estarmos juntos de Deus. Por isso, podemos rezar com as preces que todos sabemos, desde crianças, mas também com as nossas palavras. Pedir ao Senhor: Senhor, ajudai-me, aconselhai-me, o que devo fazer agora? Porque às vezes nós não temos respostas, nós não temos caminhos para solucionar todos os problemas que as pessoas buscam, e afinal também nós não somos solução para todas as coisas. Todos temos a nossa experiência, mas os meus caminhos podem não ser o do outro. Por isso devo sempre dizer: olha, eu fiz assim, eu achei um bom caminho, você pode fazer de outro jeito, mas eu fiz assim. Porque o nosso modo de vida pode ser o quê? Inspiração para o outro de alguma forma, mas não que tenha que ser para todos. Por isso eu tenho que também ser humilde no momento de saber aconselhar o próximo. E com a oração damos espaço para que o Espírito venha e nos ajude naquele momento, nos aconselhe sobre o que devemos fazer. A oração, gente, a oração, nunca esquecer a oração. Nunca, ninguém nota quando rezamos no ônibus, por exemplo, pelas ruas. Rezamos com o silêncio do nosso coração. E aproveitamos esses momentos para rezar, a fim de que o Espírito nos conceda o dom do conselho. Agora, então isso aqui foi a forma como o Papa colocou para nós, a forma de agir, né? Mas como devemos então sempre nos comportar diante de Deus para buscar esse dom do conselho? Na intimidade com Deus e na escuta de sua palavra. Vamos repetir? Na intimidade com Deus e na escuta da sua palavra. Começamos gradualmente a abandonar a nossa lógica pessoal, ditadas muitas vezes pelos nossos
fechamentos ou pelas nossas próprias limitações, preconceitos e ambições, e aprendemos a perguntar ao Senhor: qual é o teu desejo? Qual é a tua vontade? O que te agrada? Nossa, o que eu escuto de gente dizendo: Padre, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Ele quer? Quando uma pessoa faz uma pergunta dessa, nós lançamos outras perguntas. Que são o quê? Você tem orado? Você tem estado junto de Deus? Você tem vivido a intimidade com Deus, dizendo realmente que vem ao seu coração e colocando nas mãos dele? Esta é a importância da oração. E deste modo amadurece em nós uma sintonia profunda, quase natural no espírito, e podemos experimentar como são verdadeiras as palavras de Jesus apresentadas no Evangelho de Mateus. Não vos preocupeis com o que haveis de falar, nem com o que haveis de dizer. Ser-vos-á inspirado o que tiverdes de dizer. Não sereis vós a falar, é o Espírito do vosso Pai que falará por vós. É o Espírito que vos aconselha, mas devemos dar espaço ao Espírito para que possa aconselhar e dar espaço, e assim devemos rezar, para que Ele venha e nos ajude sempre. E como todos os outros dons do Espírito Santo, também o conselho constitui um tesouro para toda a comunidade cristã. O Senhor não nos fala só na intimidade do coração, mas fala-nos sim, mas não só ali, fala-nos também através da voz e do testemunho dos irmãos. É deveras um dom importante poder encontrar homens e mulheres de fé, que, sobretudo nos momentos mais complicados e importantes da nossa vida, nos ajudam a iluminar o nosso coração e a reconhecer a vontade do Senhor. Veja bem, o Senhor, Ele sempre nos vem ao nosso encontro. Ele sempre vem nos encontrar para poder nos orientar, nos dar o bom caminho. Pois Ele mesmo disse: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Por isso, Ele nos fala também através das pessoas. Por isso precisamos também pedir um dom que vem, que daqui a pouco vai ser falado, do discernimento, para podermos distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus, para podermos saber seguir o que ilumina a nossa vida e o que não ilumina. E por isso o Papa, quando fala a respeito, daquilo que é da vontade de Deus, ele vai dizer: recordo-me que uma vez no santuário de Lourdes, estava no confessionário, diante do qual havia uma fila longa. Tinha também um jovem muito moderno, com brincos, tatuagens, todas essas coisas que as pessoas olham, ficam todas espantadas. E veio para me dizer o que lhe acontecia. E era um problema grave, difícil. E disse-me: contei tudo à minha mãe, e ela disse-me: conta isto a Nossa Senhora, e ela te dirá o que deves fazer. E eis uma mulher que tinha o dom do conselho. Não sabia como resolver o problema do filho, mas indicou a estrada justa. Vai ter com Nossa Senhora e ela dirá. Este é o dom do conselho. Aquela mulher humilde, simples,
deu ao filho o conselho mais verdadeiro. E de fato o jovem disse-me: olhei para Nossa Senhora e sinto que devo fazer isto, isto e isto. E nem precisei de falar. Já tinham falado tudo a sua mãe e o próprio jovem. E este é o dom do conselho. Por isso, vocês que são mãe, vocês que são mães, vocês que são pais, né? Tendes este dom. Pedi-o para os vossos filhos. O dom de aconselhar os filhos é um dom de Deus. E eu me lembro aqui também de um fato semelhante ao que o Frei Tadeu, frade que muitos conhecem, uma vez me contou que ele estava aconselhando uma pessoa e apresentou um caso também muito difícil. E não sabia como aconselhar, como falar. Mas ele chegou para o Senhor e disse: olha, eu não sei mais o que dizer não, mas vamos rezar juntos lá no sacrário? E foram rezar juntos no sacrário. Eu não sei qual foi a solução que aconteceu depois, mas o Frei Tadeu, que todos nós conhecemos, um homem sábio, ou muitos conhecem, né, que nos deixou, mas nos mostra esse exemplo. O exemplo de humildade, de poder colocar as coisas na mão do Senhor, pois Ele é o melhor conselheiro. Por isso o Espírito Santo deve estar sempre em nosso coração. Nós encontramos essa união com o Espírito Santo através da palavra de Deus, através da oração. E assim construímos uma intimidade divina, uma intimidade com Deus. Então temos que ter sempre o Senhor diante dos nossos olhos. E que o Espírito Santo possa infundir no nosso coração esta certeza e encher-nos da sua consolação e paz. E pedir sempre o dom do conselho. Então, obrigado por vocês por estarem aqui estar aqui comigo até esta hora, para podermos juntos refletirmos a respeito desse dom tão importante e tão corriqueiro na nossa vida, o conselho. Quantas pessoas vêm pedir conselho para nós? Quantas pessoas vêm pedir para que nós rezemos por elas? Por isso, nos coloquemos diante de Deus sempre, pedindo para Ele o dom do conselho, pedindo para que o Espírito Santo venha sempre a nós para nos iluminar, através do conselho, a nossa consciência, para que sejamos verdadeiras testemunhas do Senhor. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam em paz e que o Senhor sempre os acompanhe. Graças a Deus.